Olá, tudo bem? Sou Alcione, canal Alcione Jeito de Vencer. E nós vamos fazer hoje um bom bate-papo aqui a respeito de planejamento estratégico sistêmico. Quem vai estar comigo é o Gabriel. O Gabriel é sócio da empresa, somos parceiros nos nossos projetos e nós vamos trocar aqui uma série de ideias a respeito de planejamento e que eu tenho certeza que vai ajudar você também no teu negócio. Então fica ligado aí que a gente tem uma série de assuntos muito bacana para poder discutir com você e você tirar grande proveito para o teu negócio. Planejamento estratégico sistêmico, um novo método de fazer planos de desenvolvimento para a sua empresa. Show de bola, boa noite. Boa noite, Bom, Gabriel. o planejamento sistêmico não é o forte da minha área, não, acho que eu queria que você me contasse o que ele quer dizer, o que ele é, por que sistêmico? Bom, acho que para a gente entender esse, a gente tem que falar um pouco também do planejamento estratégico normal, né? Planejamento estratégico normal cria-se missão, visão, valores da empresa, depois faz uma matriz SWOT ou uma análise de pontos, né, negativos e problemas e tudo mais. Existem várias formas de se fazer. O sistêmico ele tem uma diferença. É o jeito de olhar para a empresa e entender a empresa como um sistema. Como se eu estivesse entendendo a empresa como um todo. Ao invés de eu entender apenas mercado, atender coisas internas e coisas externas, né, como é o normal do planejamento, eu começo a entender o sistema da empresa, ou seja, todas as conexões que essa empresa tem. Então por isso que ele é chamado de sistêmico, porque ele olha para o sistema empresarial. Ele não olha única e exclusivamente para pontos da empresa. Ele faz um processo de interpretação da empresa como um todo. É como, vamos usar assim uma comparação, algo muito simples. Você faz um planejamento com uma gama de funcionários de cargos de direção da empresa, mas normalmente às vezes não fica sabendo de detalhes pequenos, né? Mínimos detalhes que tem lá dentro da empresa. E muitas vezes um funcionário que trabalha lá em alguma situação tem essa habilidade que está lá no chão de fábrica e conhece um problema da empresa que você não conhece como gerente ou como diretor. Então o sistêmico ele tem esse contexto, ele escuta todas as bases, tudo aquilo que tem de envolvimento dentro da empresa. Ele trata como se fosse um organismo só. Exatamente, a gente transmite para toda a equipe que a empresa é um organismo vivo, não só, mas vivo, né? Ele é um organismo vivo, ou seja, tudo está conectado a tudo, né? Mercado está conectado ao processo interno da produção. A produção está ligada ao financeiro, o financeiro ligado à contabilidade, marketing está ligado. E a gente faz toda a empresa entender que ela está conectada em todos os seus pontos. É que com alguns fatores, porque esse modelo ajuda a gente a identificar questões críticas como falhas de processo, erros de procedimento, dificuldade de contato com o consumidor final, mas ele ajuda a gente também a entender o estado emocional por trás do modelo da empresa. Porque a empresa tem consigo um modelo mental, uma forma de se pensar. E o jeito fácil de entender isso é quando alguém diz assim, nossa, aquela empresa é uma super... aquela empresa, nossa, o povo lá parece que é difícil, né? Complicado de fazer negócio com eles. Ou seja, toda empresa tem por trás de toda a sua estrutura um modelo mental que é um modelo emocional, que foi criado, obviamente, pela implantação, geralmente pelo dono ou pelos sócios, né? Que levam esse modelo de funcionamento para a empresa. Entendi. Então, a principal seria o que diferencia o planejamento sistêmico para o planejamento estratégico normal? A grande diferença está na forma de fazer a interpretação. A gente usa um pequeno softwarezinho onde nós vamos criando todas as conexões de uma área com a outra área e vamos fazendo as ligações, como se usássemos um mapa mental para fazer todas essas conexões. E aí, onde tem ligação entre um ponto e outro e uma realidade e outra, a gente identifica quais são os gargalos. Só que para poder se fazer esse acontecimento, antes quem vai participar do planejamento faz pesquisa na sua área de atuação. Então ele pesquisa o seu setor de distribuição, o seu setor de produção, o seu setor financeiro, o seu setor de marketing, e nós colocamos representantes de todas as áreas da empresa dentro de uma mesa ou de uma sala, né, para poder fazer uma boa discussão,
todos na mesa, e aí nós vamos desenhando o sistema de conexão daquela empresa. Logo começa a se aparecer qual o lugar onde tem mais conexão, onde as coisas existe mais demanda de atividade. E a hora que eu identifico os gargalos que existem em cada uma dessas atividades, nasce-se um plano de trabalho. E aí abre-se um processo de melhoria contínua, né? Aí voltamos ao modelo normal de planejamento, que é o PDCA, por exemplo, tá? E aí se iguala. Então, ou seja, o modelo sistêmico ele é um jeito diferente de interpretar o funcionamento da empresa, e daí, obviamente, como eu interpreto de maneira diferente, eu trago soluções diferentes. É como se tudo tivesse interligado, então. Todos os setores, como se eles todos interferissem no mais, como se todos estivessem interligados, todos se comunicassem entre si. O planejamento sistêmico, você consegue enxergar essas linhas de comunicação e identificar os gargalos. Eu costumo dizer assim, quando nós estamos fazendo um plano sistêmico desse, que é como se nós tirássemos uma radiografia do invisível da empresa. É como se eu conseguisse radiografar através de um desenho, né, de um mapeamento e posteriormente um desenho, eu estivesse radiografando o comportamento daquela empresa. E aí eu começo a encontrar coisas que são obscuras, que normalmente não aparecem. A gente pode fazer uso no planejamento sistêmico até de cliente oculto. Podemos fazer uso de pesquisa de mercado, podemos fazer uso de contato com clientes, tá? Não única e exclusivamente no seu ambiente, mas só que ao invés de eu pensar como no planejamento normal, como é que está o mercado em relação a mim, não, eu vou ao mercado e busco a informação do mercado. E aí eu estabeleço as conexões que são feitas ali. E normalmente, por que isso é feito por um consultor? Justamente porque o consultor ele não tem nada a esconder dentro do processo sistêmico. Para ele, quanto mais claro for, quanto mais transparente for, melhor é a realidade. Mas vamos usar um exemplo? Vamos pegar um exemplo, que acho que daí fica legal de entender, né? Nós estamos terminando o planejamento sistêmico da saúde da cidade de Jaboti, no Paraná. E optou-se por estudar gravidez na adolescência, que tem um alto índice, né? E aí, na hora do estudo, tudo sistemicamente, conectando tudo, saúde, família, educação, renda, né? Aí nós observamos no gráfico sistêmico que o maior problema está localizado em bairros de situação de infraestrutura, carente de infraestrutura. Então o planejamento contemplou já de partida a reestruturação de um bairro. E depois, em segundo plano, veio logo de imediato, ou seja, a questão da renda. Então o município, aí, com a sua Secretaria de Indústria e Comércio, também, que não tem nada a ver, né, já com saúde, vai desenvolver um plano de melhoria. Então, quando a gente vai para a empresa, a mesma coisa. Você chega na empresa e você identifica o gargalo. Pode ser que o gargalo teu esteja na recepção, esteja no atendimento telefônico, pode ser que esteja no entrar em contato com a tua empresa. O que seria esse gargalo? Ele é uma barreira? Uma barreira, como se fosse um problema. O gargalo é um problema, eu tenho um problema. Então, por exemplo, eu entro no site da sua empresa e começo a pesquisar para fazer negócio com você. E aí eu descubro que me manda para um telefone que está lá no Google que não é o da sua empresa, que já mudou. Opa, é um gargalo, é um obstáculo para que o cliente fale comigo. Ou o contrário, eu começo a estudar sistemicamente o meu processo produtivo e quando o meu produto chega na mão do cliente, o cliente identifica que ele tem dificuldade de abrir a tampa da lata que eu mandei para ele e que eu lá internamente não consigo identificar. Então é como se esse mapa ele mostrasse todo o sistema da empresa funcionando a todo instante, a todo momento. Ou seja, ele amplia imensamente a forma de você visualizar o funcionamento da sua empresa. E uma das coisas que às vezes ele quebra também é aquela história, nossa, o departamento tal aqui não tem muito valor, né? E quando você desenha sistemicamente, você começa a ver, não, esse departamento, além dele ter muito valor, muita coisa se conecta a ele, muita coisa vai até ele, se liga a ele. E aí o sistema mostra isso, né? Num formato que você fala, puxa, está muito claro isso daqui. E aí abre-se o plano de trabalho para poder começar a fazer. É complicado a gente mencionar isso, né? Mas tem em quanto tempo a gente consegue
trazer, implantar o planejamento sistêmico? Porque, como você falou, é um trem que engloba todas as áreas, né? Imagino eu, deve ser complexo para entender essas comunicações entre um e outro, porque pelo que eu entendi, envolvem os fatores internos e externos. Quanto tempo leva? Como funciona? Normalmente assim, o tempo maior que a gente tem para implantar um planejamento sistêmico é o período de formação da equipe da empresa. É levar as pessoas a entenderem como é que se muda do pensamento linear para o pensamento sistêmico. O pensamento linear, como o próprio nome diz, ou seja, é um pensamento em linha, né? Fiz o meu trabalho, mandei para o outro setor, e não tem mais nada a ver com isso, né? O sistêmico não, a pessoa começa a entender que ela participa do todo, que ela está envolvida no todo, que tudo que ela faz existe um envolvimento, e ela começa a ter essa percepção. Então a gente gasta aí mais ou menos em torno de 5 a 6 horas, né, fazendo a preparação do modelo mental da equipe, para a equipe começar a entender como é que vai funcionar esse planejamento, como é que ele vai entrar na prática dele acontecer. Primeiro traz para um estado de consciência. Exatamente, ou seja, é primeiro mostrar para as pessoas que eu preciso entender sistemicamente o funcionamento da empresa. Depois que eu entendi sistemicamente o funcionamento da empresa, aí o grupo está apto para mergulhar num processo de discussão sistêmico. E aí sim, então, por exemplo, é muito comum, tem empresas que você chega, missão, visão, valores já estão definidos, ou seja, não se mexe, né? Já está ok, a não ser que tenha necessidade de fazer um realinhamento, de fazer alguns ajustes e assim por diante. Caso contrário, temos que criar missão, visão e valores, que aí a gente gasta quase 8 horas para poder fazer isso, tá? Mas geralmente isso já existe, né? Quando já existe, a gente já entra com aulas sobre sistema, como é que o sistema funciona, como é que essas estruturas entram em funcionamento, e aí a gente começa a qualificar a equipe para a equipe ter uma mudança no padrão de pensamento. E em seguida, a gente já entra com o processo de fazer o desenho sistêmico e fazer a interpretação de tudo o que está acontecendo. Quando você faz a interpretação de todos os acontecimentos, imediatamente você já parte com o plano de trabalho. Então isso dura algo em torno de, no máximo, 12 horas para ficar tudo pronto. E aí depois, geralmente a gente acompanha a empresa fazendo reuniões quinzenais de implantação de planos de trabalho e de alimentação das necessidades do processo. Então, pelo que eu entendi, primeiro você leva para a empresa poder ter esse estado de consciência do que é o modelo sistêmico e depois já parte para um plano de ação. É isso? Exatamente isso. É bem isso mesmo. Ou seja, por quê? O maior problema para o consultor que está lá não é fazer o desenho sistêmico, não é fazer o planejamento. O maior desafio é a mudança de mentalidade das pessoas que estão trabalhando no modelo sistêmico. Eu sempre uso uma experiência que eu tive no passado, quando eu precisei comprar um projetor, e eu liguei para São Paulo, o cara me atendeu e disse, olha, nós temos projetor de tantos lumes, tem projetor assim, projetor assado, projetor para durante o dia, né? Eu disse, cara, eu preciso de um para a sala, quanto que custa, como é que você pode negociar comigo? Ele falou assim, puxa, o senhor me dá seu nome e seu telefone, que um vendedor liga para o senhor na segunda-feira, é que eu sou o guarda e aqui não abre de sábado. Aí você entendeu o que é um sistema? Ou seja, isso é um sistema. Essa é uma empresa que não só tem planejamento sistêmico, ela tem uma vida sistêmica. Tudo nela é sistêmico. As pessoas percebem que o que elas fazem influenciam no todo. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é responsável pela limpeza da fachada da minha empresa, ela tem que entender que a empresa é um sistema, que se a fachada estiver feia, desvaloriza a imagem da empresa, desvaloriza o produto da empresa. Então, quando ela entende isso, você não tem necessidade de ficar pedindo para ela limpa porque está feio. Ela sabe que ela tem que limpar. Que se ela limpar, ela sabe que vai fazer valorizar o produto da empresa. Isso, de certa forma, cria uma ideia de pertencimento, consegue mostrar para alguns setores a importância deles. É como se
dentro do modelo hierárquico, todos não existe um superior, inferior, é como se todos estivessem na mesma célula, como que é? Esse é um dos grandes nós que a gente tem quando está fazendo a qualificação. A gente usa aquele modelo de organograma, aquele hierárquico, né? E a gente mostra para ele que para as pessoas que aquele modelo de organograma ele nasceu com que modelo? Modelo de guerra. O general fica lá em cima, depois vem as patentes inferiores, lá embaixo está o soldado raso, todo mundo morre, mas geralmente o general não morre, né? E nós importamos esse modelo para o nosso sistema de administração. Agora, quando você muda para um sistêmico, não quer dizer que não vai ter a hierarquia, que não vai ter o diretor, o presidente, o vice-presidente, né? Os gerentes e os funcionários. É a mesma hierarquia, só que as pessoas começam a entender o quê? Que existe uma interconexão entre todos, que é um sistema de comunicação que envolve todas as pessoas. Então é por isso que daí, numa empresa sistêmica, um diretor da empresa está passando no corredor e ele para escutar alguém que tem para ele uma ideia fantástica. Ele não vai só escutar o dia que sentar na sala dele, na mesa de diretor. Não, ele bate papo, ele escuta, ele conversa. E as pessoas começam a entender o seguinte: puxa, eu tenho liberdade aqui de dar opinião? Tenho. Eu posso falar? Posso falar. Eu posso dar ideia? Posso dar ideia. E aí vem aquela pergunta assim: puxa, mas todo mundo se encaixa em modelo sistêmico? Não. Tem pessoas que não se encaixam em modelo sistêmico. Elas são centralizadoras, elas são ditadoras, e às vezes não há a possibilidade de mudar o modelo mental delas. E quando você não quer mudar o teu modelo mental, infelizmente você não se encaixa no sistema. Agora, uma coisa que eu posso garantir o que é: uma empresa com modelo sistêmico representa ganho imediato, ou seja, resultado. Mas por que esse resultado é imediato? Porque primeiro as pessoas se sentem felizes, elas sabem que elas são respeitadas, ela sabe que o trabalho dela tem valor, que ela tem valor naquilo que ela está fazendo. E, obviamente, isso reflete no negócio. Então, é como se você entrasse numa empresa onde as pessoas estão bem, estão satisfeitas, estão felizes, estão produzindo e está todo mundo envolvido, sabendo que existe a hierarquia, que existem as normas, né, que tudo isso está envolvido para poder ter resultado, mas sabendo que todo mundo está conectado com todo mundo. E isso é verdade, né? Talvez a gente não enxergue esse modelo, mas dentro de uma empresa todo mundo conversa com todo mundo na hora do almoço ou no intervalo, num bate-papo, né? No submundo, vamos dizer assim, ele já é sistêmico. Nós podemos usar de um ponto negativo, né? Que é o ponto da fofoca, por exemplo, que é a coisa mais sistêmica que a fofoca, né? Fake news, né? Trem sistêmico, se espalha feito fogo, todo mundo que vai sabendo ao mesmo tempo. Ok, vamos usar esse modelo positivo. Vamos lançar dentro da empresa questões de bons resultados, questões de qualidade, de sucesso para as pessoas. Você usa o modelo, mas você usa ele com responsabilidade, respeitando os valores da empresa, né, cuidando dos funcionários, e isso traz um resultado totalmente diferente para a empresa. Bom, o modelo sistêmico, então, ele tem uma ideia de hierárquica descentralizada. Exatamente isso. Há uma descentralização. Por isso que às vezes é difícil a gente formar os líderes da empresa para levá-la a ser sistêmica, que envolve questões comportamentais como, ao invés de dar ordem, pergunta para o funcionário qual é a ideia dele. E o funcionário diz assim: puxa, minha ideia é que se fizéssemos isso, aquilo, ficaria muito legal. Puxa, olha a valorização dele. E aí, por que os líderes têm uma sensação ruim, às vezes, com esse modelo? Se parece muito com quem faz consultoria. Você chega na empresa, cobra um determinado valor e ajuda as pessoas a enxergarem o que está muito na frente do olho dela, do olhar dela, e depois ela acha assim: ah, mas isso eu sabia. Sabia, mas eu não estava enxergando. O sistêmico é a mesma coisa. É quando um líder ajuda as pessoas a entrarem no processo de diálogo. Por isso que dentro da formação, a gente trabalha muito com andragogia e pedagogia. Pedagogia é um modelo de repetição, que serve para a educação de crianças, até 10, 12 anos no máximo. Andragogia é quando as pessoas aprendem com aquilo que elas fazem. O adulto só aprende com aquilo que ele faz, que ele movimenta. Então você vai lá e repete para um adulto: faz assim, 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 assado. Aí você volta meia hora depois, ele fica errado, fez errado.
E a pessoa fica brava, como é que você fez errado? Você não entendeu? Claro que ele não entendeu. Ele não é pedagógico mais, ele é andragógico. Então diz para ele, como eu devo fazer isso daqui? Ah, eu acho que se você fizer assim, 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 vai dar certo. Puta, bacana, gostei da tua ideia. Mas gostei da tua ideia, mas poderia dar um pitaquinho a mais. E se fizesse assim, então? Nossa, aí ficaria melhor ainda. Olha que riqueza. O cara vai embora para casa dizendo assim, cara, que lugar gostoso de trabalhar. Lá eu tenho valor. Eu não sou meramente um número que recebe salário no fim do mês. Então, o plano sistêmico, ele é muito grande, ele é amplo. Ele desce as bases da empresa e ele muda o modelo, o modo mental, o jeito de que aquela empresa pensa. Ele é mais, de certa forma, ele é mais humano, humanizado. Não sei como é que... quem participa de um modelo sistêmico pode dizer que ele trabalha mais feliz? Sem dúvida nenhuma, porque quando você faz algumas pesquisas, por exemplo, na área de RH, você percebe que o que é mais importante para as pessoas não é receber aumento de salário. O mais importante para as pessoas é perceberem que ela tem valor naquele lugar. E não é o valor do valor monetário, é o valor humano, ou seja, que eu posso dar ideias, que as minhas ideias são aceitas. Quando não são aceitas, nós discutimos, nós analisamos. Tá? Isso é muito rico. Isso faz com que o funcionário se sinta muito bem. E melhora o sistema emocional dele. E melhorando o sistema emocional dele, ele passa a produzir muito mais. Então, eu sempre digo quando as pessoas falam assim, não dá para vir fazer uma palestra a respeito aqui de motivação. Eu falo, cara, você vai gastar dinheiro à toa, meu. Motivação vai inchar, dura 2 dias, ou às vezes dura meia hora, que o cara já vai embora dizendo assim, até parece que a empresa é assim do jeito que ele está falando. Aqui não é assim. Agora não, quando você implanta um modelo sistêmico, você está fazendo motivação na prática, na essência, que é a valorização do ser humano. Corpo, mente e alma. Ele coloca tudo à disposição e ele percebe, puxa, que bacana, aqui eu sou valorizado, aqui eu sou escolhido, eu sou aceito aqui. Por isso, volto a insistir, grande desafio para ter uma empresa sistêmica. Líderes. A liderança é o grande desafio. Porque se eu não tenho uma liderança que se adapte ao novo modelo do jeito de pensar, é difícil. Então eu sempre digo para eles assim, gente, não vai mudar o jeito de fazer gestão, vai mudar o jeito de olhar. Eu vou olhar para um sistema e não vou olhar para algo linear. Entendi. Então eu ia até te perguntar isso. Qual que é a maior barreira na hora de implantar o modelo sistêmico? Eu imagino que deva ter resistência. Que tipo de resistência a gente costuma encontrar? Vamos colocar algo aqui que não é surpresa para ninguém que trabalha nesse ramo. Toda empresa que tem problema, e quando a empresa quer contratar alguém para resolver o problema, normalmente o comunicado diz assim para nós que somos consultores. Rapaz, eu tenho uma equipe ruim, a minha equipe não vai, a minha equipe não funciona, né? E eu sempre digo para eles assim, olha, preciso te dizer algo que vai doer um pouco, cara. Não tem equipe ruim. Mas como assim? Tem líder ruim. Nunca tem equipe ruim. A gente pode ver isso em time de futebol. Às vezes tem um time tão ruim que não ganha de ninguém. Troca o técnico, dispara. Aí você começa a entender algumas coisas. Então, o grande desafio está no processo mental da liderança. É a liderança que precisa ser trabalhada para esse modelo novo. As pessoas elas foram criadas num modelo mental que diz para elas assim, trabalhe muito para você ser merecedora desse salário. O modelo sistêmico é o contrário. O modelo sistêmico diz assim, ajude as pessoas a pensarem para você ser merecedor desse salário. Então, mas que tipo de resistência eu costumo encontrar na hora de implantar o modelo sistêmico? Padrão mental. O padrão mental, ou seja, padrão mental é como se fosse, você tem uma geladeira em casa e você tem lá um termostato que você coloca em 4 graus, 5 graus, né? E a geladeira vai se autorregulando para manter o tempo todo aquela temperatura. Quando chega o calor, ela vai trabalhar muito mais para manter o mesmo 5 graus.
né? Então é como se nós disséssemos assim, todos nós temos um mecanismo interno, que é o mecanismo que regula o nosso modo de funcionamento, como se fosse o nosso termostato interno. E o nosso termostato interno pode ter sido formado, né, no sistema linear. Não foi no sistema, não foi sistêmico. Sim. Aí eu tenho um termostato ajustado para trabalhar assim. Aí entra um processo sistêmico dentro da instituição, dá chabum na cabeça de muita gente. Muita gente fica confusa. Como vai fazer isso? De que maneira vai fazer? Porque, puxa, eu sempre fui assim. Eu sempre funcionei dessa maneira. Agora eu preciso trabalhar um novo padrão? Sim. Chegou o momento de trabalhar um padrão novo, um novo formato, um novo jeito. Então é como se houvesse uma mudança interna. Não quer dizer que vai ocorrer mudança no aspecto da hierarquia, da ordem e nem do processo produtivo, mas muda o jeito de olhar para as coisas. É como se mudasse o meu jeito de olhar para o mundo, de olhar e pensar, puxa, o mundo é um mundo sistêmico. E para você perceber isso, olha como é que o mundo está ficando linear. Você vai ao médico hoje, o médico fala assim para você, você tem que ir num especialista de unha encravada. Eu não sou especialista de unha encravada. Tá? Você já viu uma pessoa dizendo que ela foi a um clínico geral com o ouvido entupido, ele falou assim, infelizmente você vai ter que procurar um otorrino. Aí você começa a pensar assim, puxa vida, está ficando cada vez mais linear e não sistêmico. Então, principalmente a medicina, se continuar nesse caminho, né, da linearidade, daqui a pouco nós vamos ter especialista do lado esquerdo e do lado direito. Uma brincadeira, obviamente. Tá? Mas isso é para a gente poder perceber o quanto está difícil nós enxergarmos o mundo como um todo. Assim nós não enxergamos o mundo como um todo, nós não enxergamos a nossa família como um todo, e nós não enxergamos a empresa que nós trabalhamos como um todo. Então é por isso que você vê um funcionário derrubar algo numa porta, virar as costas e ir embora. Tem um caso que eu acho que vale a pena relatar. Não vou mencionar a cidade, mas eu estava numa cidade do Paraná e abriram 2 supermercados no intervalo de um mês para o outro. Eu entrei, quando eu cheguei no primeiro supermercado, ele ainda estava fechado. E eu escutei muito grito lá dentro, uma gritaria danada, o que está acontecendo? Quando as portas se abriram, eu vi que era o gerente do supermercado reunido com a equipe inteira, vibrando pelo dia que ia começar. E aquilo foi funcionário correndo para todo lado, todo mundo trabalhando, numa alegria, né? Falei, puxa, que bacana, que coisa gostosa. Em seguida fui visitar o outro supermercado, no mesmo dia. Quando eu cheguei no mesmo dia, naquele supermercado, havia arrebentado uma sacola plástica e caído 1 litro de vinho na porta do supermercado. Estourado o litro de vinho. E aí, a hora que eu entrei, eu vi aquele vinho no chão, os cacos no chão. Passou uma funcionária e disse para outra, falou assim, você viu o quebra? Eu falei, eu vi, mas aqui não é meu setor. E foi embora. E a outra disse, aqui também não é o meu. E foi embora. Ou seja, passados 6 meses, esse supermercado fechou. O outro está lá na cidade até hoje, que eu já passei por lá e vi. Então, o que a gente está entendendo? Que é uma questão que tinha já um olhar sistêmico. Mesmo que não fosse um olhar sistêmico na essência da realidade, mas já era um olhar sistêmico implantado em determinadas situações. O outro totalmente linear, até no modelo de pensar, na forma de pensar, na forma de atuar das pessoas, totalmente linear. E aí veio o fracasso. Mesmo que o supermercado que sobreviveu ainda não tivesse implantado uma metodologia sistêmica, ele já trazia na raiz dele um comportamento sistêmico. Então você tem pessoas que são sistêmicas por natureza. Elas sabem entender, elas sabem relacionar, sabem respeitar, sabem valorizar uma série de valores internos que algumas pessoas já trazem consigo. Porque esse modelo sistêmico, a gente pode usar, por exemplo, dentro da família, da gente trazendo para o pessoal, pode ser usado dentro da estrutura familiar? Sem dúvida, sem dúvida. Se você pegar a sua árvore genealógica, você tem uma origem, você não tem uma origem? Sim. Né? Um que juntou com o outro, que gerou o teu avô, que gerou o teu pai, né? E que gerou você, ou seja, é um sistema familiar. E nós normalmente não olhamos para a família como um sistema. Agora você tem famílias que olham
e olham como um sistema. Quando alguém diz, puxa, bom, nossa, obrigado, né, pelos meus avós, obrigado pelo meu pai, né, obrigado por ter uma vida. Esse é um olhar sistêmico. Sabe como isso se traduz numa empresa? Quando você chega na empresa e tem lá, assim, na entrada da empresa, a fotografia do fundador, depois quem veio, quem seguiu a origem, essa empresa já está mostrando que ela é sistêmica, que ela sabe olhar para quem fundou aquela empresa e reconhecer o valor, o esforço que aquela pessoa colocou lá. Vou te dar um exemplo aqui que é muito banal, mas que vocês todos já viram isso acontecer na vida. Você tem um filho que recebe uma herança de um pai. E ele, ao receber a herança, diz assim, vou fazer melhor do que meu pai, porque meu pai não entendia nada. Normalmente, 1 ano, 2 anos, a empresa faliu. E aí você entende por que faliu. Porque existia no sistema já emocional uma arrogância de querer fazer diferente. É como se todo aquele aprendizado do passado não valesse nada. Mas ali tem um aprendizado. O pai sofreu, o pai enfrentou dificuldades, o pai lutou, ele trabalhou, ele fez uma série de coisas para poder chegar até aquele momento. Puxa, mas eu posso fazer algo melhor? Claro, sempre eu posso fazer algo melhor. Né? Mas eu tenho que entender que eu estou fazendo apenas algo melhor. Quem criou a empresa foi lá, o fundador. Quando você vai numa empresa japonesa, você vai ver muito a foto do fundador, está lá. E eles têm muito respeito, têm muita gratidão. Então, quando nós estamos falando de planejamento sistêmico, ele vai muito além de resolver problemas na empresa. Ele entra no estado da emoção da empresa. Então, é por isso que muita gente não tem noção do que está fazendo corretamente quando está fazendo missão, visão, valores. A missão da empresa é a essência dela. Por que ela existe? Por isso que uma missão sempre tem que ser criada por quem fundou a empresa. Ele sabe o porquê. Né? A missão vai se renovando de tempo em tempo. A empresa cresceu, atingiu objetivos novos, quero criar coisas novas, eu vou renovando a minha missão. Os valores mostram como é que é o funcionamento interno da empresa. Por isso que às vezes as pessoas brincam, né? Mas acho que isso aí foi copiado de algum, né? Algum copy que foi dado aí na internet e colocar, é verdade, a gente fez só por causa que tinha uma auditoria, uma inspeção, mas ele não representa a essência da empresa. Então, quando a gente para criar missão, visão e valores, no fundo, o importante não é as frases que estão sendo criadas. No fundo, é o ambiente sistêmico que foi criado para gerou a discussão para poder chegar àquela frase. Ali vem a essência daquela empresa. Então, o planejamento sistêmico, ele pode ser aplicado em qualquer área, digamos assim, da nossa vida. Pode ser uma empresa, na nossa família, num time de futebol, que também é uma empresa, né? Mas um time de futebol. Exatamente isso, ele pode ser aplicado em qualquer modelo, ele se encaixa em qualquer modelo. Tanto que estamos aplicando isso em educação, ajudando algumas cidades aqui da região na melhoria do índice do IDEB, com um modelo sistêmico. Né? Nós estamos ajudando cidades a melhorar a sua saúde, nós estamos ajudando empresas a melhorar a sua produção, nós estamos ajudando redes de supermercados a se estruturar para poder crescer. Ou seja, você tem uma gama de possibilidades. Você pode usar em qualquer ambiente, até para fazer o planejamento da sua futuro, da sua família, por exemplo. Puxa, vamos ver. E o pessoal? Também é muito complicado quando a gente está atendendo uma pessoa no coach. Vai ser, qual é a sua missão de vida? A minha missão de vida, não tem, né? Não tem, cara, eu estou indo do jeito que está dando. Não, vamos criar uma missão de vida para você, cara, para você entender o que você veio fazer, qual é o teu propósito, qual é o teu motivo, quais são os valores que vão permear a tua vida, como é que esses valores estão influenciando no teu processo de vida. Então, desde pequenas, grandes, médias estruturas até individual. Seja ONG, ou seja que modelo for, ou seja, em qualquer estrutura ele se encaixa. Né? Você utilizar essa forma de pensar é um jeito novo de pensar, um jeito novo de olhar para as realidades e trazer uma transformação. Muito bacana! Mais tem algum levantamento, alguma frase que queira deixar? Tem sim, cara. Vou dizer para você assim, se você não tem a tua missão de vida, faça logo.
ela é super importante. Se eu não tenho os valores que definem a minha vida, pense neles, trabalhe com eles. Tá? Isso é super importante. Tá? Puxa, se eu tenho uma empresa e a minha empresa faz tudo direitinho, mas não vende, deve ter alguma coisa que precisa ser olhado aí. O que no sistema não está funcionando? Às vezes o cliente lá está olhando para a tua embalagem e não está caindo legal. Às vezes o cheiro não é bacana. Às vezes a forma que está sendo entregue não é legal. Ou seja, num modelo sistêmico você identifica isso tudo. Você entende esse processo todo acontecendo. Então vale muito a pena migrar para esse formato. É um desafio? É um desafio. Né? Um grande desafio fazer a mudança e ir para modelos novos, para formatos novos. Mas tudo é possível. Basta que eu esteja aberto para isso e pronto para enfrentar um modelo novo. Show de bola. Maravilha, um abraço.